Olá, Igreja de Cristo. Vamos iniciar o nosso momento de louvor. Eu sei que é um momento delicado, mas em que todo mundo gostaria de estar na igreja, de estar adorando ao Deus perto dos seus, perto dos amigos. Mas eu te peço que agora onde você esteja, no conforto da tua casa, que você venha a louvar conosco, que esse momento de adoração seja um momento espiritual também. Não fique só sentado em seu sofá, chame toda a sua família para juntos fazermos desse momento um momento maravilhoso para Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, tá bom? Senhor meu Deus e Pai, já te agradecemos, Deus, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Te pedimos, Deus, que esse momento seja um momento especial, que seja um momento edificante para as nossas vidas. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Aquebranta o nosso coração. Que nossa alma, Senhor, e o nosso espírito esteja totalmente voltada para Ti agora, Deus. Aleluia. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença eu vou me derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença eu vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus, o som do céu vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos fazer dessa canção uma linda oração nesses momentos difíceis.
A tua bondade dura para sempre, Senhor. O teu amor é conosco a cada dia, Deus. Faça morada, Espírito Santo, habita nosso ser. Seguros estamos em Ti. Acreditamos, Senhor, que os Teus olhos estão voltados a nós nesse momento. Nos sentimos seguros, Deus, e não tememos o mal porque temos a Ti. A Tua presença é real, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Amém. Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra do nosso Deus. Quero trazer uma reflexão da parte do Senhor para a nossa vida, para os irmãos que estão em casa, que você possa se reunir com a sua família, fazer o seu momento devocional e que você possa usar essa mensagem para alimentar o seu coração, o coração dos irmãos, e que você possa também fazer o seu momento de partilha, para que cada um possa falar o que Deus tem tocado no seu coração. Nós estamos desenvolvendo nas quinta-feiras o tema A Conduta Cristã. Já estamos desde o início do ano com esse tema, e eu considero esse tema
um tema central do Evangelho. Porque é isso que Deus espera. Espera de nós, espera dos seus filhos, dos seus servos, que nós nos conduzamos de maneira cristã, que a nossa conduta ela possa nos identificar como filhos de Deus, como servos de Deus, como pessoas que procuram se aliar a Jesus Cristo. Quero ler um texto para a nossa reflexão hoje, que está em Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. A palavra que nós vamos usar como referência para a nossa reflexão é a parte do texto que nós lemos, que fala de viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. E aqui eu quero trazer um ponto importante para nós, que diz respeito à conduta cristã, que diz respeito ao procedimento de um filho de Deus, no que diz respeito aos seus relacionamentos, como você se comportar, como você agir, de uma maneira que agrada realmente a Deus. E a palavra de Provérbios, ela está exatamente nos motivando a viver de uma maneira inteligente e disciplinada. Na verdade, são duas palavras muito fortes. Agir com inteligência nos relacionamentos e ser uma pessoa disciplinada. Esse é o segredo. E eu quero partilhar umas regras que nós temos aqui na igreja, que eu chamo de regras de ouro para os grupos. Nós utilizamos sempre essas regras, que na verdade são sete regras, para que nós possamos vivenciar um momento no grupo onde haja uma ordem, uma disciplina, para que nós possamos aproveitar bem a reflexão, ao passo que nós partilhamos com os irmãos o que Deus tem falado ao nosso coração através da reflexão, e ouvimos também a partilha dos outros, o que Deus falou ao coração deles, aliás. Então são 7 regras, e eu quero aqui discorrer cada uma delas, trazendo para o nosso tema, sabendo que essas regras, se elas forem aplicadas, ela vai nos dar realmente um senso de conduta cristã, ela vai nos conduzir de forma cristã. A primeira regra diz o seguinte: falar apenas de si mesmo. Essa é a primeira regra que nós usamos nos nossos grupos. Falar apenas de si mesmo. Isso é importante porque, por natureza, nós temos o costume de tomar como referência a vida dos outros,
apontar os outros. Nós temos uma facilidade de enxergar o que os outros fazem. E principalmente aquilo que eles fazem que nós achamos negativo. Então nós temos muita facilidade de falar das pessoas. E quando nós somos desafiados a falar só de nós mesmos, isso nos traz uma disciplina. Isso é muito benéfico para a nossa vida, porque nós vamos focar nos nossos erros, vamos focar também nos nossos acertos, nós vamos focar nas coisas que diz respeito à nossa própria conduta. E eu posso até dizer para os irmãos que isso não é fácil. Não é fácil porque temos uma tendência a querer ajeitar aquelas coisas que nós falamos de nós mesmos. Mas quando nós criamos a coragem de realmente abrir o coração e falar exatamente o que nós estamos passando, o que nós somos, o que nós estamos enxergando a partir da reflexão, isso vai trazer muitos benefícios para a minha vida e para o grupo também. A segunda regra fala de respeitar o tempo estabelecido para falar. Essa é uma regra que nós usamos para que cada um tenha um tempo determinado para falar. Nós sabemos que é um problema, principalmente no meio cristão, de queremos falar demais, queremos tomar todo o tempo para expor os nossos pensamentos, as nossas verdades. E o tempo que é estabelecido, ele nos traz uma disciplina, nos ajuda também a falar coisas objetivas, não desperdiçar palavras. Então isso traz um benefício realmente para o grupo, para a pessoa que se dispõe a obedecer o tempo que é estabelecido. Então nós usamos o sinal, usamos um cartão amarelo, um cartão vermelho, como a nossa igreja já está acostumada, para estabelecer o tempo para cada pessoa falar. A outra regra, a terceira regra, fala de ouvir com atenção a partilha dos outros. Há um problema entre nós, os cristãos. Eu considero um problema realmente de falta de disciplina, quando alguém está falando e a gente não dá atenção ao que ele está falando. É como se não estivesse valorizando aquilo que a pessoa está falando. Então nós temos como regra que quando um está com a oportunidade de falar, todos os outros se volta sua atenção para aquele que está falando, para que ele se sinta valorizado no que está dizendo e para que nós possamos também aproveitar o que ele está falando, ouvir Deus naquilo que ele está falando. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser pessoas aptas a ouvir, tardios para falar, mas bastante disposto a ouvir. Então é importante ouvir com atenção a partilha, porque enquanto eu falo uma vez, digamos que nós estamos num grupo, e esse grupo tenha 8, 10 pessoas. Então eu vou ouvir quantas vezes, quantas pessoas estiver no grupo,
eu vou estar ouvindo. Enquanto eu falo uma vez, eu escuto 8, 10 vezes. E eu escuto também coisas importantes relacionadas ao mesmo tema, à mesma reflexão. Então eu tenho a minha visão, eu tenho aquilo que eu digo que Deus revelou ao meu coração na reflexão, enquanto que eu vou ouvir também dos outros o que Deus falou ao coração deles. Então isso traz um benefício para o grupo, traz um benefício para a minha vida, a partir do momento em que eu escuto mais do que falo. A quarta regra, eu considero todas elas regras de ouro, na verdade são realmente regras de suma importância. A quarta regra de ouro fala de respeitar as partilhas dos outros. Respeitar aquilo que a pessoa está falando. Não desprezar. Eu posso até ouvir com atenção, como diz a regra anterior, como diz a regra número 3. Eu posso até ouvir com atenção. Mas será que eu estou valorizando? Será que eu estou respeitando aquilo que eu estou ouvindo? Ou eu estou achando que a pessoa não sabe o que está dizendo, a pessoa não sabe falar? Esses sentimentos corrompidos, né, do nosso coração. Então, a regra de ouro, nós respeitarmos, valorizarmos aquilo que cada um está falando. Eu considero que a falha nessa regra, nessa quarta regra, ela prejudica demais os relacionamentos, principalmente o relacionamento familiar. Quando você está em casa e alguém fala e nós não damos atenção por alguma coisa, às vezes estamos ocupados, às vezes não queremos ouvir o que a pessoa está falando e a pessoa se chateia e diz que a gente nunca as ouve, a gente nunca escuta o que está falando. Então, são coisas corriqueiras dentro de casa. Às vezes nós, antes da pessoa falar, a gente já rebate e já diz, eu sei o que é que você queria dizer. Então são coisas que nós fazemos de uma forma tão natural, mas tão prejudicial, porque nós não respeitamos o que a pessoa está falando, nós não consideramos, nós não valorizamos. Então a regra de ouro realmente, uma regra extremamente importante, quando eu entendo que toda pessoa que dirige a sua palavra a mim, seja num grupo, seja em casa, seja onde for, eu devo considerar, devo valorizar, devo ouvir com atenção e devo respeitar cada palavra que ela está dizendo, ainda que ela fale de forma não eloquente ou de forma errada, ainda que haja erros gramaticais ou coisa parecida, eu devo respeitar essa partilha da pessoa, essa fala da pessoa. Então, mais uma regra de ouro, mais uma regra importante para que nós possamos guardar no nosso coração. A quinta regra fala do anonimato. Aquilo que eu escuto, eu não devo sair aí disseminando. Eu não devo aí sair falando para os outros, mas eu devo guardar no coração e muitas vezes até interceder por aquilo que eu escutei, junto ao Senhor, junto a Jesus Cristo. Essa regra, na verdade, é a regra que caracteriza um verdadeiro grupo de apoio.
Esses grupos, eles são considerados grupos anônimos. E todo grupo anônimo tem a sua eficiência ou a sua eficácia por ele ser anônimo, por ele ficar no anonimato. As pessoas não saírem aí falando dos segredos do outro ou das dificuldades do outro, da problemática do outro. É exatamente isso que faz com que as pessoas abram o seu coração no grupo. Na verdade, eu tenho visto pessoas que têm dificuldade de falar no grupo, evita de estar no grupo, exatamente porque tem medo de que o que ela fale venha se espalhar, venha virar fofoca, virar aí assuntos públicos, e isso é prejudicial. Eu preciso confiar de que o grupo, quero falar aqui especificamente para as pessoas da nossa igreja que têm a dificuldade de falar no grupo, e nós sabemos que é por esse ponto, é por esse motivo, na maioria, porque tem medo de falar e depois saírem falando. O grupo, ele é anônimo. E tudo que falamos precisa ficar no anonimato. Porque é grupo de apoio. Nós falamos para abrir o coração, para partilhar com as pessoas que nós confiamos nela. Então nós confiamos na igreja, confiamos nos irmãos, confiamos no grupo. Por isso nós temos a liberdade de colocar para fora, muitas vezes, aquilo que está nos machucando, aquilo que está nos prejudicando emocionalmente, espiritualmente, e às vezes até fisicamente também. Então a regra extremamente preciosa, a regra de ouro, essa questão de manter o anonimato, apoiar as pessoas, apoiar os irmãos na sua fala. A pessoa se identifica com a reflexão, e a reflexão, ela traz verdades ao seu coração. E essas verdades, quando elas são colocadas pela nossa própria boca, no grupo, na mesa, onde as pessoas que nos apoiam estão ouvindo, estão valorizando, isso traz cura, traz libertação, traz paz para a nossa vida. A sexta regra de ouro é evitar constranger as pessoas com a minha fala. Ou seja, aquilo que eu vou falar, eu não vou rebater o que o outro irmão falou, ou contradizer o que outro irmão falou. Eu estou no grupo, estou ouvindo a partilha de cada um. E quando chega a minha vez, eu não posso dar uma indireta à palavra de alguém com a minha fala. Então isso nós precisamos evitar extremamente. Tem que ser realmente considerado, tem que ser vigiado, para que nós não cometamos essa falha, esse erro de estar constrangendo as pessoas, usando a nossa fala para até dar um remédio para alguém no grupo. Nós precisamos falar aquilo que diz respeito à nossa vida, aquilo que diz respeito ao que Deus falou ao nosso coração, mas não podemos de forma nenhuma nos identificar com o que outra pessoa falou, a ponto de discordar do que ela falou e usar uma linguagem que venha de alguma forma atingir ao que o outro falou.
Isso chama-se constranger as pessoas. Isso precisa ser evitado. É usado como regra no nosso grupo de apoio, nos nossos grupos, todos os grupos da igreja. A sétima regra, e a última, fala de controlar o celular. Controlar o seu celular. Isso é uma medida disciplinar que eu considero também de suma importância para a pessoa que está, naquele momento, comprometido com um grupo de pessoas, que você desliga o celular ou coloca o celular no silencioso. E é uma maneira de disciplina para a nossa vida, porque desenvolvemos uma doença em relação ao celular, que ele começa a dominar a nossa vida. E às vezes nós não temos nem a liberdade de participar de um grupo de maneira integral, porque o celular ele comanda. De uma hora para outra ele nos tira do grupo, de uma hora para outra ele vem como uma importância maior. Então a regra de ouro, eu considero assim, extremamente benéfico para a pessoa mesmo. É um benefício próprio você ter a liberdade de desligar o seu celular ali durante aquela hora, durante aqueles minutos, aquele tempo que você vai estar comprometido com o grupo, com os irmãos. Se você realmente não tem essa liberdade, coloque em oração, fale com Deus, peça para Ele lhe ajudar, para que você possa aproveitar bastante um momento em grupo, um momento de partilha, um momento que Deus reservou para você, para lhe abençoar. Então, procure se libertar do celular, pelo menos nesse momento. E eu quero aqui fazer uma nota. Nós discorremos aqui as 7 regras de ouro, e são realmente regras de ouro. E eu quero fazer uma nota aqui no final. Diz o seguinte: se quisermos viver de maneira inteligente e disciplinada, como nos ensina Provérbios, nós podemos adotar essas regras para segui-las nos nossos relacionamentos, em todo lugar. Gente, essas regras, elas não são importantes só no grupo. Essas regras, elas são importantes para a nossa vida do dia a dia. Em todos os nossos ambientes de relacionamentos. Se nós adotarmos essas regras como regras disciplinares, como regras determinantes para a nossa conduta, à medida que nós nos relacionamos, aprender a focar em si mesmo, respeitar a fala das pessoas, o tempo de cada um, ouvir mais do que falar, não deixar que um aparelho atrapalhe ali o seu momento, não valorizar mais um aparelho do que a pessoa que está ali diante de você, falando com você. Então, são coisas do nosso dia a dia, são regras que diz respeito ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento em todos os ambientes, ambiente de trabalho, ambiente familiar, na rua, onde nós estivermos.
nós podemos sim usar essas regras como base de disciplina para que nós possamos expressar uma conduta cristã satisfatória, uma conduta que agrada a Deus, que abençoa as pessoas que estão se relacionando conosco, que nos ajuda a sermos pessoas relacionáveis, que nos ajuda a viver de uma forma que as pessoas olhem para nós e nos valorizem como cristão. Então é essa a reflexão para que você partilhe no seu grupo, para que você abra o coração, para que você abençoe também os irmãos com a sua partilha. Então viver, como diz o Provérbios, a palavra de Deus que nós lemos, viver de uma maneira inteligente e disciplinada, procurando fazer as coisas justas e corretas, e ser honesto nos nossos relacionamentos. A dica é que você guarde as 7 regras de ouro no seu coração e que Deus abençoe a todos.